Introdução à equação do primeiro grau com uma incógnita. Temos aqui três equações do primeiro grau, onde a equação do primeiro grau consiste em achar o valor de x para que este valor iguale a equação. Por exemplo, temos aqui x mais 3 igual a 7. Qual o valor que, somado a 3, teremos igual a 7? Sabemos aqui, ao observar, que este valor é igual a 4. Então, se usarmos a prática para achar este valor de x, teremos x mais 3 é igual a 7. A ideia é achar o valor de x. Então, temos que isolar o valor de x. X é igual a 7, temos o 3, ele vai passar para outro lado do sinal de igualdade, e se aqui ele está somando, ele vai passar para o negativo. Teremos x é igual a 7 menos 3, x é igual a 4. Ao substituirmos este 4 na equação, 4 mais 3, 7. Conseguimos satisfazer a equação. 4 mais 3, 7. Ao resolvermos a equação, fazemos um equilíbrio entre esta equação. Qual o número que elevado ao quadrado temos igual a 4? Temos o menos 2, que elevado ao quadrado é igual a 4, e temos o 2, que também elevado ao quadrado teremos 4. Jogando na regra, teremos x ao quadrado igual a 4. Sempre o oposto do quadrado será a raiz quadrada. Então, se eu tenho x e eu vou trabalhar esse quadrado do outro lado do sinal de igualdade, eu terei igualdade mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. É 2. Então, meu valor de x é mais 2 e meu valor de x também é menos 2. Esses dois valores satisfazem a igualdade. Temos aqui 2x menos 4. 2x é igual a 4. Então, como satisfazer essa equação? Se eu tenho 2 multiplicando, o oposto dele, do outro lado do sinal de igualdade, vai ser a divisão. Então, eu terei x é igual a 4, o 2 está multiplicando, ele passará dividindo. X é igual a 4 dividido por 2, 2. Então, se eu substituir aqui na equação, 2 vezes 2, 4. Então, x igual a 2 satisfaz a equação. Lembrando que se eu tenho x igual a 2, eu também posso ter 2 igual a x. Isso é uma simetria, como diz aqui, a é igual a b, que equivale a b igual a a. X é igual a 2, que equivale a 2 igual a x, não importando o lado que se encontra o x. Porém, o modo mais utilizado é sempre x igual a algum valor. X é igual a 2, x é igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. Vejamos outros exemplos. Vejamos aqui, então, dois novos exemplos. Temos 2x mais 3 igual a 5, então temos que achar o valor de x que satisfaça esta equação. Lembrando aqui, temos na primeira parte, vamos chamar de primeiro membro. Após o sinal de igualdade, que é a segunda parte, vamos chamar de segundo membro. Então, aqui, nós temos que achar o valor de x para satisfazer essa equação. Temos 2x mais 3 é igual a 5, vamos isolar cada vez mais o valor de x. Teremos 2x igual a 5, que já está deste lado, e temos o 3. O 3 ele está no primeiro membro, ele vai passar para o outro lado do sinal de igualdade, mudando o seu sinal. Ele é mais 3, passa a ser menos 3. Teremos 2x é igual a 5 menos 3, 2. Temos o 2 que multiplica x, então, a ideia é deixar o x sozinho. Teremos x é igual a este 2, o primeiro 2 aqui está multiplicando, o oposto da multiplicação terei a divisão. Terei, então, x é igual a 2 que divide 2, x é igual a 1. E temos o valor de 1 que satisfaz a solução aqui, que satisfaz a equação. Se substituirmos este valor de x na equação, teremos 2
2x mais 3 igual a 5, teremos 2 que multiplica x, x é 1, mais 3, que é igual a 5, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 5 é igual a 5. Então, podemos ver, tirar a prova real desse x igual a 1. Neste segundo caso aqui, trabalharemos com uma fração. Então, teremos que achar o valor de x para achar a solução. Iremos aqui, então. 1 sobre 2x é igual. Temos o menos 3 no primeiro membro, ele passará para o segundo membro, mudando o seu sinal. Se ele é menos 3, ele passa a ser 3. Aqui temos o 2 dividindo. Então, teremos aqui, este 1 é a mesma coisa que x sobre 2 é igual a 3. Temos aqui o 2 dividindo. O oposto da divisão é a multiplicação. Então, vamos deixar esse x sozinho, igual, e este 2 passará para o outro lado do sinal de igualdade como multiplicação. Então, teremos 3 vezes 2. X é igual a 3 vezes 2, 6. Se substituirmos este 6 no valor aqui onde temos o x, teremos 6 dividido por 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, concluímos que o valor de 6 satisfaz a equação. Outros exemplos. Outros exemplos aqui contendo fração. Então, terei 2x é igual. O segundo membro, eu já tenho 1 sobre 2. O menos 1/4, que está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro. Se ele está negativo, ele vai passar como positivo, mais 1/4. E terei aqui um cálculo de frações. Lembrando que quando eu tenho um cálculo de frações, eu tenho que tirar o MMC entre os denominadores. Então, o MMC entre 2 e 4, eu terei o próprio 4. Lembrando do MMC entre 2 e 4, o primeiro número primo a ser dividido, 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Próximo número primo a ser dividido é o 2. 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 2, 4. Pega o valor de 4, divide pelo 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes mais 1, mais 1. E terei 2x é igual a 2 mais 1, 3. 3 sobre 4. E ainda tenho este 2 aqui, que multiplica o valor de x. Então, eu terei x é igual a 3 sobre 4. Lembrando que se o 2 aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado do sinal de igualdade como dividindo. Então, aqui nós temos divisão de frações. Lembrando que quando eu tenho um número inteiro, é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, lembrando, apagando aqui, para a gente poder resolver aqui e ter espaço. Eu tenho 3 sobre 4, que divide 2 sobre 1, eu mantenho a primeira parte, que é o numerador, e multiplico pelo inverso do denominador, que é 2 sobre 1, passa a ser 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, x, o valor de x é igual a 3 sobre 8. Se eu pegar este 3 sobre 8 e substituir onde eu tenho o valor de x aqui, eu vou ter a igualdade. Por exemplo, vou apagar para poder fazer a prova real. Terei 2 vezes o valor de x. O x achado é 3 sobre 8, menos 1/4, que é igual a 1 sobre 2. Então, eu tenho aqui 2 vezes 3, 6 sobre 8, menos 1/4, que é igual a 1 sobre 2. Se eu simplificar 6 por 2, eu terei 3. Se eu simplificar 8 por 2, eu terei 4. 3/4 menos 1/4
tem que ser igual a 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho o denominador igual a 4, são denominadores iguais, eu mantenho 4. E os numeradores eu calculo 3 menos 1, 2. 2 quartos tem que ser igual a 1 sobre 2. Simplifico, se eu dividir 2 por 2, eu terei 1. 4 por 2, eu terei 2. Então, confirmo que 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. Portanto, a resposta de x neste primeiro exemplo é igual a 3 sobre 8. Vejamos desse segundo exemplo. Vamos apagar para poder desenvolver o segundo exemplo. Lembrando que aqui o valor de x é igual a 3 sobre 8. Então, temos aqui o segundo exemplo. X sobre 4 menos 2 é igual a 3x menos 1. Então, x sobre 4 menos 2 é igual a 3x mais 1. Observamos aqui que temos dois valores de x, x sobre 4 e 3x. Se a ideia é isolar o valor de x para achar o valor de x, então temos que colocar todos os valores, todos os termos que têm x para o primeiro membro e todos os valores que não têm x para o segundo membro. Então, aqui temos x sobre 4, vamos deixar ele já onde está, no primeiro membro. O menos 2, ele vai passar para o outro lado do sinal de igualdade, se ele é menos, ele vai passar como mais 2, positivo. O 3x está aqui no segundo membro, então eu tenho que passar ele para o primeiro membro e vou mudar o seu sinal. E mais 1 permanece no mesmo lugar. Lembrando aqui, ó, que eu tenho um cálculo de frações. Eu tenho x sobre 4 menos 3x sobre 1. Então, eu tenho que fazer o MMC entre 4 e 1. O MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x, x. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes menos 3x, menos 12x. Que é igual a 2 mais 1, 3. Vou calcular aqui. Vou manter o 4. Eu tenho 1x, que eu perco 2x, eu vou ter menos 11x. Eu tenho 1, eu perco 12, eu ficarei devendo 11, que é igual a 3. E agora, eu tenho que isolar esse x. Então, eu passarei esse 4 que está dividindo para o outro lado. Terei menos 11x, que é igual a 3, que multiplica a este 4. Menos 11x é igual a 3 vezes 4, 12. X é igual a 12. Então, se eu tenho menos 11 multiplicando por x, que é igual a 12, x é igual a 12, eu tenho este menos 11 que está multiplicando, ele passará como oposto, menos 11. Então, a minha resposta aqui, x é igual a 12 sobre 11, negativo. Menos 12 sobre 11. Então, eu tenho um número negativo. Se eu pegar este número e substituir aqui, eu terei a igualdade. Vamos fazer a prova real. Vou apagar e vou tirar a prova real. Então, eu tenho a equação x sobre 4 menos 2 é igual a 3x mais 1. E eu descobri que o valor de x é menos 12 sobre 11. Então, onde eu tenho o valor de x, eu vou substituir. Menos 12 sobre 11, que divide 4 menos 2 é igual a 3, que multiplica menos 12 sobre 11 mais 1. Tenho aqui divisão de fração. O que eu faço quando eu tenho divisão de fração? Mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Se o denominador é 4 sobre 1, o inverso dele passa a ser 1 sobre 4. Terei menos com mais, menos, 12 vezes 1, 12, 11 vezes 4, 44. Se eu simplificar por 2, eu terei 6. Se eu simplificar por 2, eu terei 22. Se eu simplificar por 2, eu terei 3.
Se eu simplificar por 2, eu terei 11. Então, a divisão aqui dessas duas frações será menos 3 sobre 11. Menos 2, que é igual. Se eu tenho aqui mais com menos, menos 3 vezes 12, 36, que divide por 11 mais 1. E tenho, vou tirar o MMC entre 11 e 1, será 11. 11 que divide por 11, 1. 1 vezes menos 3, menos 3. 11 dividir por 1, 11. 11 vezes menos 2, menos 22, que é igual, mesma coisa, o MMC entre 11 e 1 é 11. 11 que divide 11, 1. 1 vezes menos 36, menos 36. 11 que divide 1, 11. 11 vezes 1, mais 11. Menos 3, menos 22, menos 25 sobre 11, que é igual. Menos 36 mais 11, menos 25 sobre 11. Então, podemos verificar que temos uma igualdade. Então, esse valor de x é igual a menos 12 sobre 11 satisfaz o valor de x para ter uma igualdade na equação. Vejamos outros exemplos no site do Tareas Plus.